Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução do pastor Dana Coverstone. O título do sonho é The Distraction Dream, ou Sonho da Distração. Brace Yourself with Dana Coverstone and Sherry Goof. Ele está junto com a Sherry Goof, ela dando o comentário depois que ele fala sobre o sonho. O sonho aconteceu por volta do dia 14 de abril, desde então ele contou para a Sherry Goof e ela tem até hoje estudado e tentado entender o significado do sonho. Então, vamos lá. Então, eu sonhei que eu estava assistindo um grande avião com passageiros e uma bandeira americana na sua cauda. Não era um voo da American Airlines, era apenas um avião com uma bandeira americana sobre ele. E ele estava voando muito rapidamente, no que parecia ser cerca de 35 mil pés, quando começou uma ligeira descida. E abaixo do avião também haviam nuvens agitadas, quase como se o vento estivesse soprando ou algo assim. E eu podia ver as pessoas pela janela e elas pareciam estar despreocupadas e sem medo. E liam as suas revistas, ouvindo fones de ouvido, descansando e dormindo. Então, de repente, o avião desceu completamente, inclinando para baixo. As pessoas a bordo não tiveram nenhuma mudança em suas atividades, apesar do avião estar indo para baixo. Em outras palavras, eles continuaram fazendo o que estavam fazendo. E eu observava o avião indo direto para baixo. Neste momento, vi os navios da Marinha cercar Taiwan e apontar armas de grosso calibre para a nação. Eles estavam rodeando basicamente Taiwan. Eu vi então uma sala com líderes militares chineses em uma mesa, empurrando peças num mapa de mesa, indicando os movimentos de tropas e os movimentos de navios de guerra. Havia comunicação de rádio acontecendo e então eu vi a liderança sentada perto de um botão vermelho. Eu vi o líder Xi Jinping, mas ele foi escondido por todos os funcionários que estavam lá. Havia militares por todos os lados, mas eu vi que ele estava lá, este líder chinês. Também havia um discurso de raiva e socos na mesa. Eles iam à frente gritando e, para trás, o líder chinês também estava olhando para um telefone que estava em sua mão e balançando muito nervoso a cadeira de balanço americana, antiquada, que não se encaixava na decoração do quarto. Então eu vi uma mesa posta bem ao lado da Catedral de São Basel, perto do Kremlin. Putin e seus líderes militares estavam fazendo uma espécie de piquenique, com várias cestas de piquenique e muitas garrafas de vinho vazia. Putin estava segurando como se estivesse doente, com muita dor na região abdominal. Ele não estava bebendo com a sua mão. Ele tinha um celular na mão, também estava olhando para ele, enquanto estava sentado no mesmo tipo de cadeira de balanço que o líder chinês. Putin estava muito calmo, relaxado e intocado pelos generais barulhentos que estavam ao seu redor. A cena mudou para a Europa e os líderes estavam discutindo aos arredores de Taiwan o que deveria ser feito para ajudá-los. A decisão tomada foi deixar os líderes mundiais dos Estados Unidos, da América e da Grã-Bretanha lidarem com a crise. Essas pessoas tinham fé no plano dessas duas nações. Cada líder se levantou, apertando as suas mãos, mas eles também estavam enxugando o suor das suas testas, porque eles estavam em uma situação bem séria.
Então eu vi uma tela dividida, tanto o líder chinês e o Putin estavam juntos, ambos com seus telefones nas mãos, os dois balançando suas cadeiras nas mesmas direções um do outro. Seus olhos começaram a adormecer. Os navios da marinha rapidamente viraram da costa para Taiwan e começaram a desamarrar uma rede e arrastando em torno de Taiwan. E também vi sobre a Ucrânia muitos mísseis chovendo para baixo, em uma escala maior do que eu vi nas manchetes anteriores. Eram maiores do que quando aconteceu os bombardeios em Kiev e na usina siderúrgica, onde algumas dessas pessoas estavam presas. Muitos mais mísseis estavam chegando do que eu havia visto em manchetes. Então eu vi um grande lançamento de foguete dos navios da Marinha que os chineses tinham ao redor de Taiwan. Foi para cima numa velocidade hipersônica, dirigiu-se para o leste, do outro lado do Oceano Pacífico. Eu podia ver no céu linhas quase que aparentes como uma grade. Estavam indo em direção aos Estados Unidos, mas a trajetória parou bem no meio do país. Nessa hora eu vi o avião da primeira parte do sonho mergulhar logo abaixo, mais abaixo das nuvens. Então eu vi uma explosão acima das nuvens e ao mesmo tempo a força daquele avião foi completamente desligada, perdendo toda a sua potência. As luzes estavam apagadas. As pessoas perceberam que a música tinha parado e as televisões também. Eles estavam olhando pela janela chocados, em pânico absoluto, gritando e na porta do piloto também em pânico absoluto. Então ficou completamente escuro dentro do avião. Então, a última imagem que eu lembro de ver foi aquele homem que eu sempre vejo sentado ao lado da janela, sem nenhum medo. Então ele disse pela janela para mim. Eu disse para eles orarem, mas eles não fizeram. Eles precisam levar a sério agora. O homem desapareceu e eu acordei. E então foi quando eu comecei a escrever. A primeira coisa que eu vi por quase uma semana foi apenas o avião indo reto e depois... E durante o restante da semana eu vi o resto das imagens se juntando. Mais uma vez eu digo que eu não estou declarando nenhuma simbologia aqui de ataque no país. E é por isso que eu trouxe a Sherry para me ajudar aqui com as interpretações, que acredito ser um sonho de simbolismos. Agora a Sherry vai falar. Então, a primeira coisa a falarmos é sobre este avião com a bandeira americana. Então, ele aponta para a América ou para uma mentalidade americana. Ninguém deste avião, a princípio, respondia. Pelo contrário, estavam distraídos. Então, uma mentalidade mundana que existe na América. Os mornos, todos aqueles que se enquadram na mesma categoria, aqueles que estão... perdidos. Aqui tem um grupo de pessoas que estão com problemas, que não percebem que estão dentro desses problemas. E no final nós vemos para quem esta mensagem é destinada. E é para este grupo de pessoas do avião. Então nós temos a China com navios militares que estão apertando ao redor de Taiwan num sinal de estrangulamento da nação. Então você vê os líderes da China continental e eles estão empurrando as peças no mapa, indicando estratégias militares. Então, existe esse grande botão vermelho, que, em outras palavras, é uma possibilidade de ameaça, mas também tem esse líder chinês olhando para o seu telefone, tentando decidir o que fazer, tentando descobrir a coisa certa a fazer. Interessante ele estar nessa cadeira de balanço antiquada, e isso me trouxe para a Guerra Fria. A ideia de um movimento de balanço é um movimento para frente e para trás, portanto, como se ele estivesse voltando para frente em seus pensamentos e realmente indo para lugar nenhum, está indeciso para frente e para trás. Então, você vê Putin e seus líderes militares fora desta catedral e existem garrafas de vinho vazia. Seus homens estão bêbados, mas ele não está bêbado. Então, o Putin e seus homens são os primeiros que estão fora da igreja, eles não fazem parte da igreja, estão fora. São líderes mundanos. E quando eu vejo eles embriagados por conta do vinho, eu penso
sangue dos mártires, o espírito do anticristo, a perseguição, estarem todos bebendo este sangue dos santos, que é descrito na palavra de Deus. Estar intoxicado com as coisas do mundo, mas Putin não está embriagado, ele está calmo e relaxado, intocado pelos generais barulhentos ao seu redor. Ele tem uma mentalidade diferente. Ele também tem essa dor abdominal, como se estivesse doente. Uma região abdominal é como se fosse o local das emoções, como se ele não estivesse confortável com tudo o que está acontecendo. Então a cena muda e os líderes europeus estão discutindo aos arredores de Taiwan. Então eles estão decidindo o que fazer. Então eles dizem, não, vamos deixar a Grã-Bretanha e os Estados Unidos cuidarem disso. E eles acabam tirando isso das costas. E então tem o líder chinês e o Putin, ambos olhando e enviando através dos seus telefones, provavelmente umas mensagens uns para os outros, um para o outro, de acordo com o que parece a próxima parte da cena. Então os líderes casualmente fecham os olhos e começam a dormir. Eles se tornam inativos em se envolver nas coisas depois disso. Então ele vê mísseis sobre a Ucrânia. Então ele vê um lançamento de um foguete de um dos navios chineses que vai para cima em uma linha aparente, como se ele estivesse vendo os planos do inimigo. Então ele não vê definitivo a bomba atingindo os Estados Unidos, mas ele vê vindo em direção a eles. E a trajetória é parada bem no meio do nosso país. Então é uma ameaça iminente que deve ser entregue em oração. É o desejo do inimigo. Então você pensa na China como um símbolo de um dragão e é uma guerra espiritual. O inimigo diz, eu estou vindo atrás da América e nós vamos derrubá-la. Não é porque o inimigo está planejando que definitivamente vai acontecer, mas é uma ameaça. Então você vê a explosão acima das nuvens. E é aí que eu vi que é uma guerra espiritual, porque acontece acima das nuvens. Então, no avião, a luz acaba e eles ficam na escuridão. E eles estão chocados e pensando o que está acontecendo. Então, eles gritam, ficam desesperados, mostrando que realmente eles não conhecem a Deus. Eles não confiam em Deus. E então, o homem que ele sempre vê aparece e diz. E o homem não está preocupado que o avião está caindo. Ele não está olhando para isso. Ele apenas diz, eu disse para eles orarem, mas eles não oraram. Eles precisam levar isso a sério agora. Então, ele desaparece. Então, existe um momento em que Deus desaparece, aguardando para que nós chamamos Ele de novo. E Ele é misericordioso. Quando você pede, Ele traz misericórdia e perdão. Então, me veio esta palavra na minha cabeça, Romanos 13, 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Então é isso, querido, nós ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.